hora que esse seu poder, ele sabendo que ele como é um formador de opiniões, as pessoas começam a procurar, e como ele sabe de vários casos, o médico ele começa a se perder em tudo isso e começa a fazer abusos com mulheres, com crianças. Ele começa realmente a parar com a sua parte moral. E chega uma hora que ele recebe um processo e tiram o diploma, o seu CRM, e ele não pode mais atuar enquanto médico. O seu conhecimento ninguém tira, mas ele regrediu, porque hoje ele não pode mais atuar enquanto é isso. Para encerrar, na minha opinião sobre isso, quando a gente pensa em Capela, falando desse planeta, que era um planeta onde os espíritos já tinham conhecimento científico, tecnológico muito avançado, então todos os espíritos tinham muito conhecimento. Chegou uma hora que um grupo de médium, de espíritos muito grandes, eles ainda tinham uma fraqueza pelo poder, e eles estavam brigando por esse poder todo, e chega uma hora que eles não são mais, não autorizam mais eles permanecerem naquele planeta. Então eles são exilados, eles são jogados de fora para esse planeta e vêm para um planeta primitivo. Se a gente for ver no dicionário, regredir é retroceder ou voltar, atrasar-se em quantidade, volume, intensidade, tamanho, força. Com um medicamento, a febre regrediu. Com o despedimento, sua vida regredia. Então, se ele não está mais, não tem mais o direito de permanecer em algo de uma grande vibração, ele tem que voltar para um planeta primitivo, para ele começar a aprender, realmente ser um pouco mais humano, ter sentimentos de mais simples, de caridade, então ele regride. Ele foi para um planeta que estava lá em cima, ele veio para um planeta que está lá embaixo. Para mim, isso é regredir. Porque nesse momento, nem o conhecimento que ele adquiriu enquanto espírito, ele consegue botar em prática. São aqueles espíritos que vêm para um planeta primitivo, que começam a trazer para nós nossa linguagem escrita, nossa fala, nossa comunicação verbal, e vem trazer a matemática, vem trazer o estudo da astrologia, como a gente vê no Egito, que foi um polo de espíritos como esse, trazendo tanto conhecimento para nós e fazendo com que a gente avançasse muito em termos de matemática, de física e tudo mais. Então, para mim, o espírito regride nessa função de vibração. Então, se eu vibro baixo, eu vou de vibro baixo. É como as pessoas que têm um poder político muito grande, e eles já vêm com esse poder determinado para eles do plano espiritual para cá. E a gente vê o quanto esses políticos eles se perdem com tanto domínio quanto tanto poder. Sabe que quando eles foram para o plano espiritual e quando eles tiverem autorização para reencarnarem, eles vão poder reencarnar com o mesmo direito de ter tanto poder como eles tiveram dessa vez? E eu acredito que não. Então, se não, para mim eles regrediram em vibração, eles regrediram sim na sua faixa vibratória, eles regrediram na sua energia, não no seu conhecimento. Então, para mim, essa é a minha opinião. Se depois algum kardecista quiser falar alguma coisa, ele pode depois explanar a sua opinião, que será bem-vinda. Eu não sou o dono da verdade, essa é somente a minha interpretação sobre os espíritos, se eles regridem ou não. Respeito os grandes amigos kardecistas, que eles ainda continuam achando que o espírito não regride, e está tudo certo. São só opiniões diferentes. O importante é a gente falar a nossa visão sobre isso, e cada um interpretar realmente e tirar sua própria conclusão. Eu acho que isso é o que mais vale, a gente poder realmente instigar o conhecimento, instigar a forma de vocês pensarem e vocês realmente ali raciocinarem, não porque, num curso espírita me falaram isso, não, porque tal livro me falou isso. Esquece, leia e depois tira a sua própria conclusão do que você acredita, o que acontece no plano espiritual, o que acontece sobre a lei divina, o que acontece sobre o nosso livre-arbítrio, nossas escolhas. Então, pense na nossa evolução espiritual, que não só o conhecimento científico que conta muito mais às vezes os nossos sentimentos de vibração, de caridade, de amor ao próximo, de simplicidade, do que tantos conhecimentos adquiridos. Tanto é que a gente pode ver que na nossa querida Umbanda, os espíritos que se manifestam através de nós são os espíritos de maior simplicidade. Não são espíritos que vêm com conhecimento disso, de medicina, de tudo, de científico, mas a gente não incorpora médicos, engenheiros, nada disso. São aqueles povos que vieram com maior humildade e simplicidade. Caboclos, pretos velhos, vem aquele povo nordestino, vem os boiadeiros, os marinheiros, pessoas que nunca tiveram posses, mas que tiveram uma riqueza de sentimento, de energia, de vibração muito grande.
Então acho que é isso que eu acredito. Mais alguém fez alguma pergunta aí sobre isso? Não, tem um comentário. Comentário? Sim. Alguém quer ler? Falando sobre esse assunto, seria como aquele exemplo do filme Nosso Lar, em que a moça desencarna, vai para o nosso lar, fica furiosa por abandonar seu noivo, aí ela regride, foge e se torna obsessora. Exatamente, então ele regrediu, né? Então é isso, pra mim essa é a minha opinião. Se depois alguém quiser fazer algum comentário, não só agora, mas também no privado, a gente volta na próxima live e a gente comenta mais um pouco, que eu acho que é um assunto realmente de várias opiniões, de várias visões e só trazem realmente enriquecimento para nós. Vamos falar de Ogum então? Então, falando de Ogum, primeiro eu estou antecipando a gente falar de Ogum. Amanhã, dia 23 de abril, o dia que se comemora Ogum, no sincretismo católico, São Jorge. Então acho que é o dia que realmente existe maior devoção dentro do sincretismo, porque dificilmente a gente encontra outro tipo de sincretismo com Ogum. Então, a maioria das casas das Sudeste e Sul, poucas casas ali na Bahia e no Norte que sincretizam Ogum com Santo Antônio, mas são poucos. A maioria realmente é com São Jorge e é o orixá realmente mais cultuado nesse sincretismo de São Jorge e Ogum, onde existem as pessoas são mais devotas a ele. A gente vê o carinho e o amor das pessoas quando eles são filhos de Ogum, o orgulho que eles têm, e acho que a gente tem que ter orgulho do orixá que for que rege nossas cabeças, tendo sempre a certeza que nenhum orixá é maior que o outro, que todos os orixás realmente representam energias que se complementam e trazem realmente as aberturas para nós da espiritualidade, do nosso crescimento e da nossa evolução espiritual. Então, para a gente falar de um pouco de Ogum, é bom entender o que significa orixá primeiro. Então, orixá é o senhor da cabeça, ori, que é a nossa cabeça, e chá, que seria o dono, o senhor. Então, quando a gente fala assim, qual é o teu pai de cabeça? Qual o seu orixá de cabeça? Qual o dono? Qual o senhor da sua cabeça? Então, isso que significa o orixá. E a gente tem ali Ogum, que é o senhor da guerra. Quando a gente fala senhor da guerra, não é porque ele tem como uma energia, que as pessoas gostam de humanizá-las, como uma energia de ser um guerreiro da guerra. Na verdade, ele vem para a guerra, para nossas guerras pessoais. Ele vem trazer realmente a abertura de caminhos para cada um de nós. Então não é aquela pessoa que gosta de guerra. Então todas aquelas lendas que a gente ouve falar, que vem trazer uma humanização e tudo aquilo que possa trazer uma energia baixa, são somente lendas. A gente tem que tentar interpretar o que realmente essa energia traz para nós em relação à espiritualidade. Então Ogum vem ser o senhor da guerra, da nossa guerra pessoal, da abertura dos nossos caminhos, da quebra de demanda, da quebra de energias realmente mais densas, que às vezes nós mesmos nos colocamos no nosso caminho, para quebrar tudo isso e para a gente abrir um caminho para a espiritualidade, abrir um caminho realmente para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual, que é o principal. Quando a gente fala de Ogum, a gente vai ver que existem casas que acendem muitas velas vermelhas, cultuam Ogum com a cor vermelha. Algumas casas cultuam com a cor azul marinho. Nossa casa cultua com azul marinho. Então é muito mais visto por aí o vermelho. Não existe cor certa e cor errada. Todo orixá vai ter algumas divergências de cores. Tem casas que acendem branca e acendem para todos os orixás as brancas. O orixá não vai estar preocupado com a cor da vela que você vai acender, você pode ter certeza. Realmente o que vale, na hora de a gente fazermos nossa firmeza e acender nossas velas, é ali a energia que se coloca, a devoção que se coloca naquele momento, para trazer sim nosso pedido, nosso agradecimento, realmente porque a espiritualidade sabe o que realmente é necessário para a gente caminhar, o que é necessário realmente para a gente ultrapassar nossos obstáculos, o entendimento que nós temos que ter para as guerras mundanas ali, para a gente poder conquistar os nossos caminhos. Não é porque a gente acende para a vela por Ogum que todos os caminhos vão se abrir e a gente não vai ter mais conflitos, mas a gente vai ter um entendimento, a gente vai ter a força realmente necessária para a gente poder ultrapassar por todos eles. A saudação de Ogum, a gente vai ver muito, Ogunhê, meu pai, significa salve Ogum, salve meu pai Ogum. E tem aquela expressão de Yorubá que se fala Patakori. Aí tem algumas divergências do que significa o Patakori Ogum. Algumas pessoas acham, por causa de algumas lendas que se falam,
salve o cortador de cabeças. Eu acho muito pesado, não gosto dessa expressão, nessa tradução. Eu prefiro uma expressão que o pessoal fala que é levante a sua espada e corte todo o mal. Então tem algumas casas que não chamam patacuri em qualquer momento, somente evocam essa saudação no momento realmente de grandes aflições, porque é a hora que realmente você pede sua força dele, pede a força de Pai Ogum para cortar todas as demandas, para trazer realmente uma força naquele momento de aflição muito grande. Então o patacuri Ogum, levante sua cabeça e corte todo o mal. Eu gosto muito mais, eu acho que assemelha muito mais à espiritualidade do que a lenda lá que ele chega cortando as cabeças das pessoas. Realmente a comida de Ogum, as pessoas gostam de servir feijoada para Ogum. O elemento de Ogum é o ferro, tudo aquilo que vem assim derivado de metais, a gente pode trazer como de Ogum. Pois muitas pessoas gostam de trazer o pedaço da ferrovia, porque além de ser o ferro, ainda tem esse negócio de cortar os caminhos, as ferrovias que vieram cortando todas as matas que foram construídas para levar de um lugar ao outro. Então tem muito significado em tudo isso. Muitas pessoas gostam de trazer a espada de Ogum, alguns gostam de trazer a lança, outros gostam de trazer até o elmo, o capacete dele, ou o escudo. Eu acho que todos são elementos válidos de energia, de você ter como patuá, seja no seu terreiro, seja na sua casa, onde você traga um elemento desse para ser um ponto de força dele. Eu só acho que, como sempre eu falo, a gente tem que ter o equilíbrio sem exageros. Não é porque eu faço uma festa de Ogum que eu tenho que me fantasiar de um soldado romano como se eu fosse para uma guerra, entendeu? Então, tipo assim, não é por aí. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio. Você trazer esses elementos é uma coisa. Você realmente querer se fantasiar, vira fantasia, a gente perde realmente a energia realmente do nosso sagrado. A gente tem que ponderar bastante e saber até onde a gente precisa desses elementos, até onde a espiritualidade precisa desses elementos. Porque com certeza nós precisamos muito mais do que eles. Então, sem exagero, com equilíbrio, a gente pode trabalhar com todos esses elementos. O domínio dele, as pessoas sempre perguntam onde deixar as oferendas, onde realmente entrar em contato com essa energia, onde tiver os caminhos abertos. Então as pessoas gostam muito das estradas, de deixar alguma coisa ali na beira da estrada, ou realmente nas ferrovias. Tem pessoas que gostam de cultuar ele nos seus caminhos de mar, como Ogum Beira-Mar, ou Ogum Rompe-Mata. Então não tem um caminho muito fechado para ele, ele é o que abre os caminhos. Então qualquer caminho realmente que você encontrar pode ser ali realmente regido pelo nosso Pai Ogum. O importante é você sentir o momento, você sentir realmente a energia que você quer buscar para você simplesmente colocar ali aquela sua devoção, você colocar ali aquele seu elemento para você realmente entrar em contato com o orixá. Eu acho que é o orixá realmente que todo mundo tem um carinho muito grande, é o orixá que vem trazer realmente essa abertura de caminhos, vem trazer toda essa força. Esse orixá que falam que ele é o orixá da lei, que quem traz a lei é Xangô e quem executa a lei é Ogum. Então a gente sabe realmente da força e do poder que esse orixá tem, que a gente consiga realmente interpretar tudo isso e saber realmente aonde buscar e como cultuar todas essas forças. Sabendo mais uma vez que nenhum orixá é melhor que nenhum outro, nenhum orixá é mais forte ou menos forte do que o outro. A gente só tem que realmente saber que todos os orixás se complementam, todos os orixás eles vivem realmente em conjunto. Quando eu for falar de Nanã, eu vou contar uma lenda que Ogum meio que invadiu o território de Nanã, e Nanã mostrou para ele que nas águas dela, as águas lodosas, aí no seu lamaçal, quem manda é ela, e ele teve que baixar a cabeça e sair das suas terras. Claro que é somente uma lenda isso, mas é para mostrar que realmente cada um no seu território, cada um com sua energia, e todo mundo realmente sendo muito útil para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual. Quando a gente fala da Umbanda, por mais que a gente tenha nosso pai e nossa mãe de cabeça, todos os orixás nos regem. Então, a um determinado momento, quando a gente está precisando de uma energia mais de Xangô, ou de Ogum, ou de Oxum, não importa. A gente vai ver que essa energia se aproxima de nós. Então não é porque eu sou filho de Oxóssi, e eu vou acender só para Oxóssi. Tem momentos que eu estou precisando de alguma coisa mais de justiça na minha vida, eu não vou deixar de acender para Xangô. Quando eu quero um caminho aberto, eu quero uma quebra de demanda, eu não vou deixar de acender para Ogum. E por aí vai. Dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente pode sim e deve cultuar todas as forças de todos os orixás, porque todos eles vão comandar em geral na nossa coroa. A gente vai ter o de frente, mas a gente vai ter que ter sempre a energia de todos os orixás para a gente poder realmente se equilibrar e poder seguir em frente.
Mais uma pergunta aí, gente? Chegou. Vamos falar de São Jorge. A ligação entre Ogum e a Lua, além do sincretismo com São Jorge, li em alguns lugares que ele é representado pela Lua Nova, mas nunca vi nenhuma explicação. Então, na verdade, se a gente for falar de astrologia, Ogum ele é ligado a Marte, ele não é ligado à Lua. Então, quando a gente fala da Lua, é das lendas que existiam de Ogum, naquela lenda do dragão, e daí da Lua, aí por isso que a gente sempre põe ele naquela imagem, ele indo à Lua. Mas isso não tem, na verdade, em termos de energia, a Lua são de outros orixás. Ogum, realmente, sua representatividade na astrologia é de Marte. Tem uma pergunta sobre o que oferecer a ele, mas eu vou fazer a oferenda depois, aí a gente ensina. Se tiver dúvida, a gente fala. E o que você poderia falar sobre Ogum de Ronda? Então, Ogum de Ronda, é assim, existem as qualidades de Ogum, né? A gente vai ver, tipo, não só de Ogum, mas como todos os orixás. Então tem Ogum Beira-Mar, a gente tem Ogum de Ronda, a gente tem Ogum Choroquê, a gente tem Ogum Beira-Mar, Ogum da Lua, Ogum Megê, a gente tem todos. Na verdade, dentro da Umbanda, a gente não cultua essas qualidades de orixás. Então, quem é filho de Ogum é filho de Ogum. Tem alguns que tem mania de falar, sou filho de Ogum Beira-Mar, sou filho de Ogum Megê. Mas na verdade isso é de nação africana. Nós aqui cultuamos, na verdade, somente o orixá e pronto. A gente não tem essas qualidades de orixás dentro da Umbanda. Então a gente pode ficar falando aqui, a gente vai ver que tem qualidade de cada orixá, a gente não vai parar de falar nunca. Mas isso realmente é uma coisa muito mais do candomblé e de nação africana do que dentro da Umbanda. Então dentro da Umbanda, infelizmente, cada vez mais estão trazendo características de outras religiões para dentro da nossa Umbanda. Então hoje as pessoas estão fazendo isso. Antigamente ninguém tocava no assunto de qualidade de orixá. Cada vez mais as pessoas estão trazendo isso para dentro da Umbanda, mas isso não é Umbanda. Respeita o pai, respeita a casa que traz a qualidade dos orixás para dentro da sua casa, mas isso realmente é de nação africana, isso não é de Umbanda. Eu não entendi exatamente o que seria a qualidade de um orixá. Energias diferentes dos orixás. Quando a gente vai tocar, vamos supor, a única qualidade de orixá que a gente realmente para tocar é para algum Choroquê, que é o que perguntaram aqui de Orochoroquê, é o Ogum, tipo assim, se a gente for ver nas histórias africanas, Ogum, Oxóssi, Exu, eram todos eles irmãos. E o Ogum Choroquê, essa qualidade, essa energia de Ogum Choroquê, é a energia mais próxima de Exu. A gente vê que os pontos de Ogum Choroquê, eles são muito mais fortes e eles vêm justamente por uma limpeza de energia muito maior. Porque eles se assemelham, eles se pegam muito mais de uma energia de esquerda. Eles são muito próximos. É difícil a gente ver as imagens de Oxum, da qualidade de Ogum, mas se a gente for ver a imagem de Ogum, de Ogum Choroquê, ele é bem mais próximo a Japexu. Tem umas que fazem até metade Ogum, metade Exu, porque é uma energia muito para vir da esquerda, para uma limpeza mais densa. Então as qualidades seriam energias diferentes de Ogum. Então se a gente falar uma energia de Ogum Beira-Mar, ele vai ter uma energia muito próxima, se a gente pegar algum das cachoeiras, tem isso aqui da cachoeira, a gente vai ver que ele é das águas doces, a gente vai ter uma energia mais água doce. A gente vai ter o Ogum de Ronda. O Ogum de Ronda é uma energia realmente, da energia dos guardiões de Ronda que ficam fazendo a ronda. Então cada um tem, ele fica rondando que os caminhos, protegendo os caminhos. Então cada um vai ter uma característica deles em termos de energia. E se fala que é a característica do orixá. Mas é porque cada um realmente vem numa energia diferente. Tá? Se a gente parar para cantar, vamos supor, aquele... Tem um ponto de Ogum que a gente fala que... Vários, né? Tem que falar de várias qualidades e tem um de Ogum lei. Se a gente fala, canta um ponto de Ogum normal, se meu pai é Ogum, ou a gente canta Ogum Choroquê, ou a gente canta aquele, se meu pai como que chama? Ogum, toma conta de mim, não me deixe sofrer. A gente vê que a energia dele é muito mais baixa e geralmente a gente canta ele para tirar uma melancolia, uma coisa realmente, porque é um ponto que já traz uma energia mais baixa, uma energia mais de sofrimento. Então a gente nem toca isso numa gira normal quando a energia está lá em cima, com uma incorporação de Ogum. A gente canta realmente por uma limpeza ali. Geralmente quando a gente perde alguém, geralmente quando alguém fez a passagem, que ele, o ponto até fala, né? Quando eu morrer, vou passar lá na Ruanda para ver Ogum Saravá. Então, porque é realmente uma parte mais melancólica que ele vem para fazer essa limpeza da tristeza. Então a gente precisa realmente entender na hora dos pontos de uma gira, mas a gente realmente não cultua as qualidades
as qualidades dos orixás. Mas entendeu? todas elas é para abrir caminhos e... Sim, todas elas para abrir caminho. Então todas elas vêm na energia de quebra de demanda e de abertura de caminho. Só que daí como a gente fala tipo de Ogum, é o que mais tem qualidades, porque ele é caminho. Então onde tiver um caminho vai ter a força de Ogum, entendeu? Então seja na beira do mar, seja na mata, seja na cachoeira, onde tiver caminho tem a força de Ogum. Certo? Certo. Vamos entender o porquê que quando os escravos chegaram, eles trouxeram realmente a sua cultura e eles, conhecendo um pouco sobre o catolicismo, eles colocaram o São Jorge como sincretismo de Ogum. Bom, o Ogum, já lá na África, ele já era realmente um orixá da guerra, ele já era orixá do metal, ele já era orixá realmente de um guerreiro, ele já era orixá disso que eles evocavam quando eles tinham os seus combates, para trazer realmente energia de Ogum, para poder realmente buscar a força da energia dos orixás, para poder guerrear e para poder trazer realmente essa força. E quando eles chegaram, eles começaram a conhecer os santos católicos e viram naquela imagem de São Jorge, ele com uma lança em cima de um dragão, e eles vão falar assim, nossa, esse é o guerreiro. E já começaram a identificar a sua energia realmente de guerra naquela imagem. E se a gente for ver o que São Jorge foi um rapaz que nasceu na Capadócia, no século III, onde ele ingressou na carreira militar, e depois que o pai dele veio a morrer... Eu não sei quem é você. Você pode atualizar? Depois que ele veio a desencarnar, ele se mudou para a Palestina. E quando ele chega na Palestina, ele já ingressou lá no exército romano, que era aquele exército que cuidava realmente de toda aquela região. E ele era um ótimo soldado, ele já era bem quisto por todo mundo ali, pelo pessoal que tinha já um patamar acima dele. E chegou uma hora que ele conseguiu realmente se colocar como capitão. E naquela época o imperador era o Diocleciano, e ele foi um dos grandes perseguidores dos cristãos daquela época, onde todos eles ali que assumiam realmente como imperador, eles perseguiam realmente os cristãos, né? E veio uma ordem de Diocleciano, em determinado momento, que ele pede realmente para os soldados irem para as ruas e matarem todos os cristãos. E o Diocleciano ali como capitão, ele não, essa ordem eu não vou cumprir. E quando ele fala, diretamente a Diocleciano que ele não ia cumprir, ele se coloca como cristão naquele momento, ele é aprisionado e ele passa ali por vários dias realmente sendo torturado, dia a dia sendo torturado. E ele trazia os soldados para servir de exemplo, para assistirem ele ali sendo torturado. Tinha os seus torturadores e todo mundo via toda aquela cena. E ele dia a dia ele não baixava a cabeça. Diz as lendas que nem gemidos de dor ele fazia, nem lágrimas escorriam. E ele ficava ali duro e realmente mantendo a sua fé cristã. Em determinado momento, todo mundo vendo toda aquela sua fé, toda aquela sua devoção realmente a Cristo. Muitos dos soldados que assistiam tudo aquilo se transformaram em cristãos. A própria imperatriz, a esposa de Diocleciano, ela começa a realmente querer saber quem era esse Cristo, e ela se transforma em cristã também, os torturadores também, e toda essa fama realmente dessa fé dele vai para o exército inteiro romano. E depois de muitos dias ele negando, que ele ia realmente, na verdade, negar a Cristo, ele é dada a ordem para ele ser decapitado, e ele vem a morrer na frente de todo mundo. E essa sua fama, dessa sua bravura, dessa sua força, realmente na hora que os exércitos romanos eles iam para suas batalhas, eles evocavam a força de Jorge para realmente trazer a sua fé, a sua coragem, a sua força para eles poderem ir para as batalhas. E a gente sabe de toda realmente a lenda que existia do exército romano, e mais tarde Jorge ele foi realmente padroeiro de vários exércitos na Europa, Portugal, Inglaterra e por aí vai, vários por lá. E a devoção deles começou a ser tão grande, as pessoas pedirem tanto por ele, não só para a guerra, mas para a cura e para as outras coisas, e eram atendidas dentro da sua fé,
que ele foi a primeira igreja católica a subir com o nome de um santo, que foi o santo da igreja de São Jorge. Então ele foi o primeiro realmente santo a ter a sua própria igreja. E esse nome dele veio realmente até em toda a Europa e as pessoas começaram a ficar cada vez mais devotas por tudo aquilo. E se a gente parar para pensar, tudo isso aconteceu e era necessário ter acontecido, todas essas torturas, todos esses santos se transformarem realmente em mártires da época e até hoje serem reverenciados, para a gente poder realmente entender o que foi a força de Cristo, né? Um homem que estava encarnado há mais de 2000 anos e todos o amor e a devoção que nós temos por ele até hoje. Então, se nada disso tivesse acontecido, talvez teriam se perdido algumas coisas. Então, acho que tudo isso que se passa, os santos católicos, de realmente nunca baixarem a cabeça e nunca negarem a Cristo, é que fez realmente transformar o que realmente é uma verdadeira fé, o que é realmente acreditar em algo muito maior. Então a gente tem que entender, a gente não tem que, às vezes as pessoas ficam com sentimentos baixos para tudo isso que foi colocado em cima desses santos católicos, mas com certeza eles vieram preparados para passar por tudo isso, para poder trazer realmente como um grande exemplo de fé para todos nós. E às vezes por muito pouco a gente questiona Cristo, a gente questiona Deus, a gente questiona realmente o merecimento de algo, porque a gente acha que realmente a gente nunca recebe tudo aquilo. Então imagine ele sendo colocado por tudo isso e em nenhum momento ele pensou em negar Cristo, em nenhum momento ele pensou o porquê ele permite acontecer isso comigo. Ele simplesmente seguiu na sua fé e é o que é hoje dentro de várias religiões, não só dentro do catolicismo, mas vem representar muito para muitos umbandistas que colocam às vezes, de vez em colocar a imagem de São Jorge no seu congá, no seu altar, coloca a imagem de São Jorge, não a imagem africana de Ogum. Mais alguma pergunta aí? Senão eu vou passar. Não, a Lene fez uma pergunta. Tem pergunta? A Lene pergunta assim: ao ganhar uma imagem do Senhor Ogum, eu posso pensar que foi aleatória ou com certeza teve um propósito este presente? Olha, eu não acredito que nada é em vão, né? Nada é à toa, né? Acho que não existe isso. Acho que tem, com certeza, algum propósito tem. Acho que primeiro quando a gente ganha algo sagrado, algo que vem de uma imagem realmente ali, que vem cruzada, uma imagem que vem com um amor realmente religioso e espiritual, com certeza algum símbolo, alguma energia, alguma força tem que ter. É só saber interpretar o que Ogum traz para nós e talvez o que ela está precisando na vida dela no momento que ela ganhou essa imagem, porque ela vai conseguir interpretar direitinho realmente os caminhos ou a quebra de demanda que ela estava precisando, quebra de energias mais densas que ela estava precisando naquele momento, com certeza. Tem uma imagem aí? Só altar? Eu não tenho imagem de Ogum aqui. Só o meu altar aqui de casa é pequenininho, eu estou em casa, eu estou no terreiro, então não tenho imagem de Ogum aqui. Mas a gente pode postar depois. Amanhã a gente vai postar uma imagem de Ogum. Eu vou botar um texto para Ogum, para uma homenagem ao dia dele amanhã. Aí a gente vai estar com uma imagem de Ogum amanhã. Mais alguma pergunta? Eu posso ir para as oferendas? Tem foto do Tupi também, a gente pode pôr no stories. Depois a gente põe no stories uma foto também do Ogum. E aí, gente, mais alguma pergunta? Posso? Pode ir. Bom, gente, vou fazer aqui duas oferendas. Hoje a live acho que vai ter que ser um pouquinho mais rápida. Eu vou fazer duas oferendas. Então, se quiserem anotar, se quiserem tiver alguma dúvida, depois vocês vão falando com a gente que a gente mostra como é que foi feito tudo. São oferendas simples. Lembrando que oferenda não é o quanto maior, quanto mais coisas você coloca, mais força tem. A força e a energia que tem uma oferenda é a sua fé, a sua devoção naquela firmeza que você vai colocar. Então, se você não tiver muitos elementos para colocar, na verdade eu acho até melhor. Então, quanto mais simples for sua oferenda, eu acho que dependendo da sua energia, melhor. Umbanda é humildade, é simplicidade. Então, não é fartura, ela é fartura de fé. Ela é abertura de caminhos para nossas energias e para nossa espiritualidade, e não para as coisas materiais. Quer mais? Perguntaram alguma coisa aí? Perguntaram qual é o propósito, mas não do que? Talvez das oferendas? Se for o propósito da oferenda, é isso. A oferenda é como se fosse realmente um presente, um agradecimento que a gente faz ao orixá por tudo aquilo que a gente recebe.
Então eu acho que quando a gente faz uma oferenda, a gente não tem que fazer nem tantos pedidos, mas a gente tem que fazer muitos agradecimentos por todo o entendimento que a gente tem, por tudo que a gente recebe da espiritualidade, por tantos caminhos abertos que a gente tem para a nossa evolução e para o nosso crescimento enquanto espírito. Às vezes a gente não tem tantas coisas materiais, mas com certeza tantas oportunidades de crescimento espiritual, eu tenho certeza que não está faltando. Então basta realmente a gente olhar para tudo que a gente está vivendo e ver que por mais loucura que a gente está vivendo com tudo isso, a gente nunca deixou de realmente de ter uma porta aberta na espiritualidade, nem que seja dentro da nossa casa, através de uma live, não só a minha que está tendo aqui, mas tem tantos sacerdotes, tantas casas fazendo isso, e tantas pessoas passando aí realmente recados tão bonitos que a espiritualidade vem trazer para nós. Então quem quer realmente se pegar em algo maior, quem quiser realmente nesse momento buscar uma abertura de caminhos para a nossa evolução, com certeza vai conseguir encontrar. Então cada um, com aquilo que a gente falou de vibração, cada um vai vibrar e vai receber aquilo que quer. Se a gente está vivendo tudo isso, se a gente vibrar somente a pandemia, se a gente vibrar somente o medo, a dor e só buscar esse tipo de notícia, com certeza a gente vai acordar com esse tipo de notícia e vai dormir com esse tipo de notícia. Se realmente eu quiser algo maior para a minha espiritualidade, putz, o que a gente mais quer no mundo é tempo. E o que a gente mais está tendo agora é o tempo, e às vezes as pessoas não estão sabendo aproveitar o seu tempo. Então use realmente esses dias para o seu equilíbrio dos seus chakras, equilíbrio da sua mente, para você poder realmente estar mais equilibrado quando tudo isso passar e você realmente sair melhor de tudo isso. Tem algum dia da semana específico para firmar vela para algum? Vamos lá, filho de Ogum. Que dia que é Ogum? Terça-feira. Terça-feira é o dia da semana de Ogum. Então, qualquer dia é o dia de Ogum, mas se a gente for ver os dias da semana, terça-feira é o dia de Ogum. Então é o dia que você pode realmente estar ali ascendendo. O que a gente tem que pensar amanhã é um dia que a maioria das casas umbandistas, que a maioria das igrejas que cultuam São Jorge, vão estar lá fazendo suas firmezas, fazendo suas orações, ou no terreiro, ou na sua casa. Então imagine a egrégora que vai se abrir de tantas pessoas em devoção a essa mesma energia. A gente não pode perder isso. Então que amanhã a gente já acorde realmente reverenciando a força de Ogum, fazendo nossa firmezinha, nem que seja somente uma vela, ou azul escuro, ou vermelha, ou branca. Se tiver outra cor, que seja outra cor. Que não tiver vela, que você realmente curve seus joelhos, que você ajoelhe e que você peça de coração por tudo aquilo que realmente esse orixá e a espiritualidade pode trazer para nós. De abertura de caminhos, de quebra de energias, e que a gente possa realmente, depois de tudo isso, a gente poder ter caminhos abertos para o nosso crescimento e para o nosso entendimento espiritual. Mais uma pergunta, pai. Vai, pode fazer, só vai tirar. Por que o ferro exemplifica o Ogum? Então, o ferro exemplifica o Ogum por ser realmente um instrumento de guerra. O ferro é onde são forjadas as espadas, o ferro é onde usam as ferramentas para abrir os caminhos, seja de uma agricultura, seja de uma ferrovia, seja de uma estrada.